Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Meu nome é Maicon Girardi, eu sou o host do podcast Jornada Cast, esse videocast, podcast que vocês estão vendo ou ouvindo aí nas redes. Bom, eu estou aqui com o professor Vitor do Nascimento Leães. Ele é professor em tempo integral. Além disso, ele trabalha na coordenação de tecnologia do ecossistema Anima no campus Uniriter Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele é graduado em comunicação social, com ênfase em relações públicas. Também é graduado em gestão de tecnologia da informação. Além disso tudo, ele é pós-graduado em gestão de tecnologia da informação e pós-graduado em docência para o ensino superior. Fechando esse currículo gigante, ele tem 16 anos de experiência com tecnologia, ou seja, o cara tem muita experiência que vai passar pra gente aí a história dele, a vivência dele na área de tecnologia. Então, seja muito bem-vindo, professor Vitor. Seja bem-vindo, fique à Boa vontade. tarde, Michael. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, primeiramente, para participar aqui do podcast, né? Eu fico feliz em ser lembrado aí pelo nosso querido Michael aí. E agradeço mesmo de coração o convite. Espero que todos vocês gostem aí da nossa conversa, tá? Então, Show. o Michael já me apresentou. Eu já posso começar a falar, Michael? Eu que agradeço, primeiramente, a disponibilidade do professor, a disponibilidade de poder compartilhar a tua história com a gente, porque a ideia desse podcast é inspirar as pessoas e mostrar a realidade das pessoas que trabalham na área de tecnologia. Então, pode ser bem transparente. Aqui a gente não tem papas na língua, como eu sempre falo, a gente pode falar à vontade e sem problema nenhum, tá, professor? Então, pode Ótimo. começar aí. Então, a primeira pergunta que eu te faço já como tudo começou aí na área de tecnologia, desde o começo, como que o professor começou a se interessar pela área e como que foi a seu início? Bom, eu passando por muito tempo, pensando no tempo, né? Eu começo a me lembrar lá na época quando eu tinha 12, 14 anos de idade, né? Que na verdade até um pouco antes, quando a gente começou a jogar videogame aqui em casa, né? Eu e os meus irmãos, né? Então, para mim, tudo começou na área de games, né? Eu Uhum, comecei a gostar de tecnologia, principalmente por causa dos games, né? Acho que é a porta de entrada para muitos, né? com Para a grande certeza. maioria na área de tecnologia, né? É a Ah, eu grande, jogava muito também. Super Mario e Sonic era um clássico aqui em Ah, casa. é massa. Eu tenho um bottom do, E do Sonic que eu gosto muito. então, só para ilustrar, né? A década de 80 era games, o cinema, tinha muito filme de ficção científica, né? A gente via aquela coisa lá do Caçador de Androides, lá do Blade Runner, né? Assistia lá os filmes do Ridley Scott, né? Assistia lá Uhum. o Alien, o Oitavo Passageiro, né? Isso tudo fazia com que a cabeça vai longe, né? A cabeça da criatura vai muito longe, né? E aí Instigava a fui crescer. imaginação. A gente via a capa de revista, aquela capa antológica de revista do computador, o Macintosh, né? Saindo Uau. na revista Time, aquela capa assustadora, né? O computador fala, né? Aquilo assustava qualquer pessoa. Os mais velhos, então, eles achavam que aquilo era algo de outro mundo, né? Mas não, era uma gravação, né? O computador só repetia uma gravação, né? Mas já era um alto nível de tecnologia para quem vivia naquela época, né? Nos 80, os anos dos excessos, né? Como Uhum. são conhecidos, né? E eu comecei a me interessar ali no início da década de 90. Eu tenho um irmão mais novo que é pior do que eu. Ele é mais interessado por tecnologia, sempre foi mais interessado. Era de pegar pilha e ligar em luzinha em casa, né? Desmontar aparelhos, né? Caramba.
E eu ajudava, desmontava ventilador, a gente desmontava ventilador naquela época, tá? Para ver se conseguia consertar, né? E um vizinho meu, né? O pai dele precisou comprar um computador para trabalhar em casa e o pai dele comprou o computador. E aí foi meu Uhum. primeiro contato com o computador, pessoal, né? Uhum. Até então, eu só tinha tido contato com computadores que eu via, né, onde o meu pai trabalhava, né? Meu pai Ah. trabalhava na Secretaria da Fazenda aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E os Uhum. computadores eram do tamanho de uma sala, né? Eram algo Era muito. gigante. Eram computadores que tomavam conta de uma sala inteira, né? Era tipo Então, mainframes. eram os mainframes, né? Só que não que nem aqueles de usina, né? Eram menores, mas se colocados em uma sala, né? Ocupa Ocupavam todo bastante o lugar espaço. da sala. Isso, isso. E era difícil de manipular aqueles computadores, né? O meu pai mesmo tinha dificuldade na época, né? E a primeira vez que eu vi um computador pessoal mesmo foi na casa do meu vizinho, né? Que é meu amigo de infância, fez. A gente até jardim de infância fez junto, né? Que massa. E esse computador, no final de semana, era a diversão da galera, né? Era Ah, entender show. como funcionava, né? Isso aí eu tô falando, gente, 92, 93, por aí, tá? E foi então que eu descobri que nos Estados Unidos as pessoas mandavam mensagem de um computador para outro e a pessoa conseguia falar por intermédio do computador. Eu Uau. fiquei deslumbrado com aquilo e no momento, na hora, eu não acreditei. Para mim, era o início dos e-mails, né? A pessoa podia Uhum. mandar mensagem, né? E logo em seguida, eu estudava numa escola. E ah, só uma perguntinha, professor. É, o que que vocês faziam naquele computador lá do seu vizinho? Vocês jo- jogavam? Vocês Paciência. programavam? A Paciência? gente Que jogava massa! paciência e tentava. Bom, usava o Paint para desenhar na época, era o que a gente podia fazer, assim, mais ou menos, né? E a gente tinha algumas outras coisas que vinham na época era o Windows, né? Era o Windows, não tinha o Windows 94 ainda, 95 não tinha sido lançado ainda, né? Então era o Uhum. Windows mais Era o DOS rudimentar lá? aquele. Hã? Era o Era. DOS, era o Acho que era. DOS. Não lembro exatamente qual que era, mas era tipo só É, por. o Windows ele não existia ainda, ele rodava em cima do DOS, né? Na verdade, Uhum. né? Então, o kernel era ainda o DOS, né? Então, os cursos de computação a gente fazia no DOS. Aí o pai matriculou a galera num curso de DOS, né? Meu Uhum. pai. E a gente aprendeu ali. Quando a gente começou a aprender, aí a gente teve que ter um computador em casa, porque as coisas começaram a mudar muito rápido, Uhum. né? De 96. E foi aí que a gente começou a entrar na era da informática. No primeiro momento, eu terminei o segundo grau e eu fui para uma faculdade tradicional de jornalismo, comunicação social com ênfase para o jornalismo, tá? Uhum. Que eu sempre gostei muito de escrever e ler. Eu tive esse costume desde pequeno, né? Legal. O que que aconteceu? Eu entrei na faculdade de jornalismo e o meu irmão mais novo entrou na faculdade direto de informática. Uhum. Tá? E eu comecei a estudar jornalismo e ele informática. Só que no primeiro emprego que eu Esse irmão, perdão, consegui, esse irmão seu mais novo, esse que é, te instigava a saber mais sobre tecnologia. exato, exato, ele mesmo. Ele mesmo, porque ele chegava em casa e estava com as paradas tudo pronto. Olha aqui o que eu trouxe para casa. Olha o que eu descobri. Era Uhum. ele que fazia isso aí mais, desmontava computador já, ele formatava e cobrava já, Caramba, que entendeu? massa. Ele já E tinha um era mais negócio novo já. que eu tenho 42, ele tem 40, tá? Legal. E ele pegava o computador da galera da rua aqui e cobrava,
formatava e cobrava, entendeu? Ele já Que arrumava massa. e às vezes ficava uma semana com o computador aqui até descobrir qual era o problema. Quando ele consertava, ele devolvia. E já fazia uma grana, né? E eu já estava na faculdade, né? E nesse período, eu arrumei um estágio, e no estágio eu era o único que sabia arrumar impressora, era o único que sabia como formatar um computador, e eu era o único que sabia alguma coisa de programação por causa do curso lá, de Uhum. DOS e do Visual Basic também, né? Que a gente Visual usava muito. Basic. Isto, né? E aí a galera, quando precisava de algo de informática, eles caíam em mim. E eu Uhum. comecei a pegar uma experiência, um costume de trabalhar com ferramentas que eram de renderização, né, e eram de diagramação, né, também, né, de Uhum. jornais, revistas, né, e logo em seguida veio o boom de o jornalismo quebrar e as áreas de comunicação também. Então, tinha uma amiga minha que morava no Rio de Janeiro e eu telefonei para ela para falar na época com ela. Tentei. Não tinha, as redes sociais não eram como hoje em dia, né? A gente ligava e falava com as pessoas, né? Pelo Isso era telefone, né? 99, era muito telefone, né? O Uhum. celular estava recém engatinhando para ser uma ferramenta informacional, no Uhum. formato de computador, né? Sim. E essa minha amiga, ela era jornalista já formada e estava no Rio de Janeiro trabalhando. E ela disse, ó, pá, eu se fosse tu mudava de curso porque essa semana fechou mais de 70 revistas e uma meia dúzia de agência fechou aqui no Rio. A Nossa. galera tá todo mundo indo pra rua, o bicho tá pegando, tá ficando complicada a área, né? E logo Uhum. em seguida caiu aquela obrigatoriedade de ser formado para ser jornalista, né? Certo. Então aí como eu já tinha feito quase todo o curso, eu mudei para a área de relações públicas Entendi. e terminei a faculdade e fui trabalhar com assessoria de imprensa. Daí que foi a primeira graduação, no caso. E aí foi a minha primeira graduação. Nessa primeira graduação, quando eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, adivinha o que aconteceu? Hum. Me colocaram a trabalhar com o quê? Com Com a placa, tecnologia. porque ninguém conseguia fazer as coisas. Os caras viram que eu tinha aquela carta na manga, né? Uhum. E aí eu ganhava muito pouco, muito pouco. O salário era uma vergonha, assim, tá? Uhum. E para o que eu fazia, né? E aí começou a fechar a agência aqui em Porto Alegre e todo mundo ficar desempregado, né? E é uma área complicada até hoje, né? Muito complicada, né? Uhum. São poucos os meios de comunicação que ainda contratam com algum salário que tu tenha uma vida boa, né? Não tô falando um absurdo. Sim. E daí eu cheguei para esse meu irmão, olha, tá difícil a situação, eu preciso entrar em outra área. Estou tentando entrar na área de tecnologia. Ele faz o seguinte, faz uma faculdade de novo e vamos Partiu lá, TI. vamos junto, tamo junto. Falou assim, vamos junto que eu vou te mostrando. E ele já estava muito bem empregado na área de tecnologia, né? Uhum. Ele estava muito bem empregado. Então eu uni duas paixões, que é a área que eu gosto muito de literatura, cinema, né, música, né? E na área de tecnologia, nesse período de 2000 a 2004, ela foi invadida por isso, né? A área de tecnologia, o The Strokes, que é uma banda de rock, popularizou a venda de disco pela internet, né? Foi a primeira Uhum. banda de internet, né? Foi uma banda Strokes. de rock, né? A maioria das pessoas não sabe, né? Mas o The Strokes publicou as músicas a cents de dólar lá. Pagava quanto tu quisesse pela música. E hoje nós temos o quê? O Spotify, Spotify. não é? Deezer, Spotify, o Spotify. Deezer, Spotify, vários serviços de streaming que lá naquela época era vendido no na rede social da época lá, me fugiu o nome, que era o MySpace. MySpace, MySpace. O MySpace, né? Era vendido no MySpace, né? Ó, naquela época a gente tinha MySpace. E, Uhum. e, e,
e foi inundada a área e eu consegui entrar nessa área trabalhando com desenvolvimento em Java. Eu não era formado ainda em gestão de tecnologia da informação, mas eu já trabalhava com desenvolvimento, Desenvolvimento. né? Entrei de cabeça na área e o Zuckerberg lançou lá o Facebook em 2004. Eu tive que aprender PHP para conseguir trabalhar, né? Que Eu sou um massa. traumatizado do PHP, né? Sério? Tive que... Sim, eu fiquei traumatizado porque eu tive que aprender PHP em 30 dias. Nossa, Foi uma foi um tortura, porque eu não desafio. dormia. Foi desafio, 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 desafio. Para me manter empregado, eu tive que, ó, todo mundo tem que aprender PHP, né? Vamos Porque ter virou que moda, aprender todo a mundo PHP, não vai ter jeito. não vai ter jeito. Ele lançou o Facebook com aquela timeline toda feita, né, em PHP. A primeira versão do Facebook era feita em PHP, né? Aí todo mundo Uhum. queria aquela timeline, né? Todo site de e-commerce queria uma timeline. Aquela Todo scroll mundo infinita. infinita para te botar produto ali o dia inteiro, ficar rotando, né? Os caras queriam um e-commerce naqueles moldes, né? Tudo Aham. é nem na moda. Eu falo para os alunos. Tu olha aquelas coisas horrorosas lá caminhando numa passarela, mas aquilo ali vai estar na prateleira das lojas. Depois, aquelas cores, aquele formato. Na informática é a mesma coisa. Alguém lança algo estrondoso, partes daquilo ali vai ser disseminado e vai ser incorporado no sistema que o teu dentista usa ali, eu Uhum. falo. Teu médico usa, né? A loja do teu bairro, a padaria usa, né? Isso tudo vai ser disseminado, né? Uhum. E aí eu entrei de cabeça na área de tecnologia, mas oficialmente eu considero esses 16 anos, tá? Porque foi o período que daí eu trabalhei como desenvolvedor e trabalhei como líder de projeto, gestor, e aí então foi. Eu considero esses 16 anos porque, mas na verdade na área da informática eu tô há bem mais tempo, né? Desde que nasceu quase. Desde lá dos 14, eu considero de verdade desde os 14 anos ali, quando eu comecei a fazer curso de DOS, tá? Ah, com certeza. Do 14, 12, 13 anos, né? Porque o DOS era o que tinha na época para fazer, era o DOS, depois a gente foi pro Windows, né? Então, o Windows Uhum. 95 é um marco, para quem não sabe aí, né? É um Totalmente. marco na história, né? Foi. Onde popularizou o PC mesmo, né? O Personal É, Computer. Foi ali no Windows 95. Eles trouxeram, é que nem o Android, popularizou muito os celulares, os dispositivos móveis. Né? O é, iPhone já existia, mas quem popularizou mesmo foi o Android. foi o Então, Android, claro. com Inclusive, certeza. por duas oportunidades na história da, na nossa história da existência, né, a Samsung derrubou a Apple com o S3 e o S4, né, em qualidade técnica, em preço, em abordagem, né, de sistema, né. Então, isso é louvável para uma empresa. É legal, com Não certeza. é assim para derrubar a Apple, né? Não é assim Então, para derrubar a Apple, com certeza. não é assim para Ela é derrubar a Apple. pioneira na área dela, não tem como. O Steve Jobs, cara, é um cara sensacional. O cara, ele foi demitido da própria empresa, depois ele voltou e falou: para tudo e vamos focar só nisso. E foi a Exato, melhor né? decisão que ele tomou corporativamente falando da Apple, porque eles focaram em um objetivo. Eles estavam 30 mil coisas acontecendo ao mesmo Né? tempo na Apple e Abriram várias frentes, né? Eles abriram várias frentes, né? estavam Eles fazendo coisa atacavam nada tudo. a ver com o business deles e o Steve Jobs Sim, falou: para aí, eu entrei aqui, agora quem. Vamos com calma. Ele não falou quem manda sou eu, porque o cara era muito flexível, mas ele falou assim: ó, vamos segurar um pouquinho aí e vamos focar só numa coisa. E fizeram com certeza a melhor escolha, pois aí saiu o iPhone, saiu a primeira coisa que saiu foi o iMac, era aquele dispositivo de música, eu o esqueci o nome iPod, dele. o iPod, O o iPod. iPod. Saiu o iPod, na sequência saiu o iPhone, cara. E aí
Então foi uma E revolução muito antes, um grande. pouquinho ainda, teve o iMac, né? Que era O iMac. aqueles computadores que pareciam umas Uhum. balas de goma, né? Uma jujuba parecia, né? Todo colorido, né? Ele era aberto, né? Foi o iMac ali 2001, 2007, 2003, 2004 o iPod, né? Por ali, né? Pô, isso aí E foi uma depois veio revolução, o porque aí iPhone, começou a né? sair Em o 2000. MP3, MP4, MP não sei o quê, Isso, isso. e E o depois o menino iPhone. lá, o rapaz lá quebrou o código de segurança do MP3, né? E a gente podia, todo mundo podia piratear CD. Isso eu nunca me Ah, esqueci. Teve um rapaz nos Estados Unidos que quebrou o código de segurança do MP3, né? E aí a gente pôde, todo mundo pôde piratear CD, né? Depois uhum. disso, virou, descontrolou, né? E Desenfreou acabou, aí essa. acabou com a indústria fonográfica da época, né? Ela teve que ser recriada, né? Sim, Então, com certeza. Foi um aprendizado grande para essa. Não só para eles, mas para nossa indústria também, né? Porque sim, sim. havia na época muita pirataria, muita. Ainda hoje há, né? Mas Ainda há, ainda há. com certeza, naquela época era muito fácil de piratear. Hoje em dia até tem alguns bloqueios, algumas chaves que dá para travar, mas ainda tem, mas Ainda eu tem, né? confesso que é um pouco mais difícil do que antigamente. E não vale a pena, né? O serviço de streaming ele é tão barato, né? Hoje com, sei lá, com 10 Cara, até reais, 10 você reais, vai se você é estudante, 10 reais você consegue o Spotify. Então, no cara, 10 Spotify reais, liberar. cara. 100 reais por ano pra tu ter todas as músicas do mundo, cara, é barato. É, É é barato. barato, porque na época tu vê assim, eu me lembro o último CD que eu comprei um CD importado. Se não me engano, o último CD que eu comprei foi um CD importado de lançamento, eu acho que foi do Metallica, tá? Metallica. Ainda em 99, eu acho que eles lançaram aquele disco que É o eram Garage, não? músicas de outros. Exato, é ele mesmo, esse disco mesmo. Aham. Eles Cara, que lançaram e massa. eu comprei ele, na época tinha que comprar importado, era mais caro. Eu lembro de ter pago tranquilo uns 40 reais na época. Na época isso era muito dinheiro, né? Uhum. Olha, eu tô falando 99. Para entrar no show do Metallica foi 25 reais aqui em Porto Alegre. Nossa. E Caramba, era 40 o eu disco paguei pra ir no importado. show do Metallica, foi ano passado. Eu paguei 150 pra te ver, né? Pagou barato. Para te ver, né? Para te ter noção, né? Então, na época, um produto era muito mais caro que um espetáculo, por Que um exemplo. espetáculo, com certeza. Então, eu me lembro de ter pago mais ou menos isso, 40 reais, né? E eu acabei indo no show em 99, aqui em Porto Alegre. E eu lembro, eu tenho o ingresso guardado, 25 reais. Que Eu guardei massa. o ticket do ingresso, né? Ao canhoto, né? Mas enfim, né? Eu entrei nessa área, voltando para o nosso assunto ali, né? E aí eu trabalhei em diversas empresas, né? Até 2000, ali, 2013, 2014, eu fui dar uma palestra e um amigo meu falou para mim, e o meu irmão esse, né? Também, mais novo, eles estavam, né, na palestra e eles me perguntaram, pô, tu fala bem, então um cara tranquilo, um cara calmo, bacana, né? O pessoal gostou de ti, por que tu não começa a dar aula, né? Massa. E aí fiz o curso eu fui para especialização, né? E entrei para dar aula nos cursos técnicos aqui de Porto Alegre. Trabalhei em umas escolas no curso técnico, ensinava lógica de programação, essas parte mais rudimentar da informática, né? E logo em seguida, eu fui convidado para entrar na faculdade, na graduação, recebi uma proposta para trabalhar. Não abandonei o mercado, ainda fiquei dando aula e trabalhando no mercado com algumas outras linguagens, C Sharp, né, principalmente, né, trabalhando com C Sharp, Java e algumas Uhum. outras linguagens, né. E, e hoje eu estou na graduação dando aula e trabalho na área corporativa também com projetos, né, projeto de extensão.
né? Hub de inovação, eu trabalho lá. Trabalho com o Nest, que é a empregabilidade, né, do ecossistema Anima, né, que é um ecossistema que está por todo o país, né, tem mais de 470 mil alunos, né, então, e não me distanciei mais dessa área aí, eu continuo na área acadêmica e continuo no mercado de trabalho ao mesmo tempo, né, então Legal. é bem legal essa minha trajetória profissional foi montanha-russa, né? Porém, eu tive altos e baixos que me levaram hoje a uma posição, digamos, confortável, tá? Uhum. Então, é isso. A minha trajetória na informática é essa. Foi muito mais. A área me abraçou, né? A área que eu estou me abraçou do que eu procurei ela, né? E como muitas coisas na vida da gente, a gente tem que saber que às vezes a profissão da gente ela vai abraçar a gente. A Uhum. profissão vai nos abraçar. Não vai ser a gente que vai escolher. Para muitos, talvez seja uma escolha, mas para a grande maioria, a profissão abraça, né? É a Uhum. profissão que te descobre, né? Certo. E eu me descobri um cara, um profissional acadêmico e, ao mesmo tempo, corporativo. Tá? Não é fácil, a minha vida não é fácil, eu tenho uma vida corrida. Para mim estar aqui com vocês, né, com o Michael, foi um malabarismo de horário. Muito Tem malabarismo um junto. outro colega meu me substituindo nesse exato momento, tá? Que fez a gentileza de ficar no meu lugar presencial, né? Então não é fácil ficar na vida acadêmica e no mercado. Só que se eu me afastar do mercado, eu fico para trás e eu não levo os alunos para frente. Se eu ficar só no mercado, eu não consigo ajudar ninguém. Então aí vai me fazer falta se eu escolher. É a escolha de Sofia, né? Se eu escolher Aham. qualquer um dos dois, eu vou sentir o peso, né? Então, no momento, eu vou me manter assim, né? Trabalhando dessa forma, até eu ver outras possibilidades, né? Futuras, Uhum. né? Porque a nossa área, ela é uma área que, além dela ser muito dinâmica, ela oferece uma condição absurda de possibilidades de trabalho, né? E os próximos 50 anos, a galera estava falando aí, os próximos 50 anos, a profissão que vai. Não vou falar 50, tá? Porque é uma área muito dinâmica. Os próximos 20 anos, quase todas as áreas vão depender, já dependem, né? Depende, né? Quase 100% vai depender da tecnologia. É muito difícil vai ter uma área que não tenha, não tenha o mínimo de alguma tecnologia da informação envolvida, né? Show. Já é assim e vai ficar muito mais agressivo, né? Professor, e linkando também com a realidade de hoje, assim, o que que o professor acha da inteligência artificial nessa... Qual que é o papel da inteligência artificial nessa transição, né, que a gente está falando aí? O que que você acha sobre a Eu, IA? eu ministro uma disciplina, né, chamada Desenvolvimento de Inteligência Artificial, tá? No ecossistema Anima, na Uniriter, né, aqui. Essa disciplina a gente trabalha treinamento de modelo, né? A gente usa lá o Amazon, né? Usa o Google, né? Usa as ferramentas para treinar modelo. A gente passa por todo um processo para ensinar os alunos, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas acham que mas tu vai escrever um código, um algoritmo inteiro. Não é assim que funciona, gente. Hoje a gente usa muito mais uma ferramenta para isso do que escrever toda a parte lógica, né? E eu administro essa disciplina e a minha visão a respeito disso, eu tenho uma visão que às vezes ela fica dividida entre as trevas e a luz, porque eu tenho essas também. é, ela fica no meio, porque tanto a IA ela pode vir ela está aí há muito tempo já, né? As pessoas que não sabem, né? O próprio Windows tem IA, né? Se vocês
por um acaso apaga a luz, tu não tem energia no computador, tu tava digitando um texto no Word, o Word te traz o que tu tava fazendo quase 100%. Isso é IA, gente. É a inteligência artificial funcionando no sistema operacional Windows. Isso está há horas acontecendo, né? Então não é algo de hoje. Estourou agora com o ChatGPT, algumas outras coisas aí que foram lançadas aí, se popularizou. E o próprio ChatGPT já está há horas aí bombando, só que as pessoas não desconheciam, né? No momento que ele cai na mídia mundial, ele vira algo é, Estrondoso, né? estrondoso de conhecimento público, né? E aí existe como é que a gente vai chamar isso em torno do assunto? Essa Esse mídia. frisson, né? É um frisson popular pelo assunto. Muita gente que não sabe o que está falando, né? Principalmente as pessoas da mídia, de uma forma geral, elas falam de algo que não conhecem e que desconhecem, né? O chat GPT, ele existe, ele atualmente ele usa, tô pegando o chat GPT aqui, ele usa um banco de até 2021 só, depois disso ele é Uhum. travado, né? Então, o que que eu vou dizer? A IA, ela pode vir para trazer muita coisa boa, mas ela também tem um outro lado que é trevas, tá? Porque eu vejo que a galera me entrega a prova feita pela IA, tá? Uhum. Usando IA. É diferente de um aluno que pega uma avaliação, por exemplo, e procura na internet e pesquisa, tá? No pesquisar, ele já vai estar aprendendo. Nessa proatividade dele buscar informação na maior ferramenta que tem, que é o Google, né? Ele já está exercitando o aprendizado. O problema é o cara que não está fazendo isso e coloca e tem a resposta pronta. Esse cara, ele vai fazer parte de uma legião de pessoas que, infelizmente, não vão atingir um nível considerável de maturidade e de conhecimento para estar no mercado de trabalho. Uhum. E o que que vai acontecer? Cada vez mais a IA vai tomar conta do mercado de trabalho e ela vai acabar tirando postos de trabalho, não porque as pessoas estão ficando, de certa forma, para trás, né? Não tendo o conhecimento que deveriam, mas a IA ela vem também para afetar vários setores da sociedade, né? Com certeza. Então, além dela criar uma legião de, eu não quero falar nenhuma palavra para ser grosseiro, mas uma legião de ignorantes, tá? Uhum. Porque é ignorante no sentido de ignorar o conhecimento, ignorar as coisas do mundo, A a parte essência, né, das fundamental, coisas. a essência, né, a ciência de como tudo funciona, né? Vai se criar uma legião assim e uma legião de pessoas influenciáveis, né? E isso é muito perigoso, né? A gente estuda história para não cometer os mesmos erros no futuro, né? É por isso que a gente estuda história. E no passado isso aconteceu já, só que não tinha a tecnologia que tem hoje, e pode terminar muito mal, né? Então, hoje as redes sociais são o ponto focal de informação das pessoas, e isso não é bom, porque tem a IA lá por trás, trabalhando em prol de algumas pessoas mal intencionadas. Então, Falando sobre, isso. até, puxando o gancho aí, professor, sobre essa questão da IA e e assim, do cenário atual do mundo, um dos próprios criadores do ChatGPT, que é o Elon Musk, ele Uhum. relatou que a IA precisa ser parada por um tempo por conta de umas. Ainda não deixou claro os fatores, mas o que o professor acha em relação a isso? A questão da frenagem da inteligência artificial no cenário atual. Eu posso dar minha opinião sobre o Elon Musk primeiro? Pode, claro.
Eu acho que o Elon Musk é um cara que tem alguma patologia, ou ele é megalomaníaco, ele tem algo diferente nele, tá? Acho que mandar parar a IA, talvez, por enquanto, seja uma boa. Eu concordo com ele, tá? Apesar de eu ter algumas diferenças em relação à pessoa dele, mas isso aí é a pessoa dele, né? Não é nenhum problema pessoal com ele, mas eu tenho algumas diferenças no modo como ele leva as coisas, né? Pelo menos o que eu vejo. Nunca se pode acreditar em tudo que se vê nos jornais, na internet, nem nada, mas a forma como ele toma decisões ela me incomoda, tá? Ela é muito Então, abrupta, né? exato, né? Ela me incomoda muito porque ele afeta muita gente. Milhões de pessoas dependem dele, das empresas dele, no caso. Com certeza. Então, eu acho que ele quer causar muito, tá? E falando esse tipo de coisa, ele quer criar, aumentar essa, essa essa névoa que se criou em cima da IA de que pode ser algo muito perigoso. Ele quer alimentar isso. Para mim, ele quer alimentar isso para transformar realmente em algo que continue importante por fins, Tipo, fazer uma por mídia, assim, objetivos. digamos. Ele tem Ele é objetivos O professor financeiros acha que nisso aí. ele é intencional, então, quando ele fala isso. Eu acho que ele é Legal? intencional, mas no fundo ele tem um pouco de razão, sim, porque ele não é o primeiro a falar sobre isso. O Bill Gates já havia falado, tá? Que Uhum. tinha medo quando teve a eleição nos Estados Unidos lá em 2016, se não me engano, não, acho que foi em 2016. O Bill Gates veio a público e falou a respeito das IAs que estavam por trás das redes sociais e tal, e que isso era assustador. Aliás, ele falou isso anos antes, alguns anos antes. O Bill Gates já havia falado, não só o Bill Gates, tá? O Mark Zuckerberg já tinha dado declarações de estar assustado, Uhum. porque tudo que acontece de novo passa por eles, né? Passa primeiro por eles, depois vai, né? E tem outras pessoas que na época também falaram sobre o assunto, especialistas como que nem são tão conhecidos, assim como um que é muito conhecido, que é o Steve Wozniak, né? Que foi um dos primeiros a criar um computador pessoal. E se esse povo tá assustado, então, e mais o Elon Musk, né? Então é porque algo há, né? Algo a... Então, Inclusive, eles algo fizeram há. um abaixo-assinado, onde esses caras todos assinaram acho que é uma carta aberta, se não me engano. Eu li a notícia É por uma cima. carta aberta, E é. se tem alguma coisa aí, tem alguma coisa muito perigosa mesmo. E eu acredito que tenha sim relação. Daí é uma especulação minha, que eu acho que tem relação com a guerra que está rolando entre a Rússia e a É. Ucrânia. E, enfim, essa galera toda aí com certeza vai se Tá se beneficiar. matando, os caras estão se matando lá. É que quando se É, fala em guerra, as pessoas elas realmente não têm noção de que no momento que existe uma guerra, as pessoas que estão nesse país, elas perdem 100% dos direitos civis. O povo que vai invadir vai matar, vai estuprar, ele não vai ter pena, não vai ter entendeu? pena. O povo que se defende também não vai ter pena. Então, as pessoas não têm noção, elas falam em guerra como se fosse algo é, Super. supérfluo, né? E não é, gente. É muito cruel um estado de sítio e é muito cruel uma guerra. Os horrores de uma guerra são terríveis, né? Então, eu acredito sim que possa ser perigoso, né? Se mal utilizado, né? Certeza. Se for utilizado para o bem, talvez não, tá? Talvez não, sim, não vai ser, né? Hoje a gente tem robô fazendo cirurgia, né, gente? Tem Com mais robô. precisão, né? O cara faz a cirurgia de. Teve um teste que eu ouvi falar aí de um robô que fez uma cirurgia, né? Fez ou vai fazer, não lembro, não tenho informação correta, de que ele fez uma cirurgia simples,
e compararam a feita por um. Não estou tirando o emprego dos médicos, tá? Mas ele fez e a pessoa não teve nenhum efeito colateral, porque a precisão foi muito exata. E Legal. o que fez com o médico teve complicações, né? Então, complicações do pós-operatório já meses depois, né? Uhum. Então, pro bem, eu acredito que, né? Tem É outras interessante, coisas né? que giram em torno da inteligência artificial, como o metaverso. Se fala muito em metaverso hoje em dia e as pessoas não sabem do que estão falando. Me dá nos nervos Ah, é ouvir. verdade. As pessoas não sabem o que é metaverso. Elas acham que metaverso é um RV de 2015 lá, que tu coloca o óculos e as mãozinhas e fica, né? É outra coisa que me incomoda muito, porque as pessoas realmente não sabem o que é metaverso no Brasil, né? E acredito que na América Latina, tá? Sim. Porque eu vejo cada bobagem sobre metaverso, sabe? E eu fico muito assustado também com isso, tá? É que A falta o de nível, o nível informação de consciência das pessoas com relação a isso é baixo, né? é Então, muito baixo, a gente tem que muito. disseminar esse conhecimento, né, professor? Eu Sim, acredito sim, muito sim. que nem a gente está conversando aqui, né, na disseminação do conhecimento para que mais pessoas saibam o que que é metaverso, o que que é inteligência artificial, para que Não, elas e tenham qual esse é a mundo de intenção informação. dessas ferramentas, né? E Com qual é a certeza. intenção real dessas ferramentas, né? Então, o pessoal entende o metaverso como um videogame Um ainda. videogame, um joguinho. É, um jogo, entendeu? Um RV de 2000 que foi feito a 2015. E outra coisa, como produto, quem é que vai comprar o óculos? Entendeu? Tu vai andar com aquele óculos na rua, Michael? Não vai, Não não vai. vai. É um produto morto, entendeu? Não faz nem É um sentido, né, produto que professor? tem que ser. Para mim andar com aquilo lá tinha que ser um óculos. Sim, Tinha que né? ser um óculos, Não uma coisa mais aquilo. sutil. Não aquele domo em volta da cabeça. Aquilo ali não Aquele é um produto. trambolho. Sim. Então, Mas, não vai uma, ser. com certeza. Mas vamos voltar aqui na questão da carreira do professor, que a gente deixou algumas coisas passar. Eu queria fazer umas perguntas com relação a isso. Pode perguntar, vamos lá. Eu sei, o professor fez faculdade de comunicação e relações públicas, certo? O que que isso Sim, te ajudou, assim, na questão da área de tecnologia? O que que isso te alavancou a sua carreira hoje? O que que isso impactou na sua carreira, na sua vivência na área? sim. Na área, eu era o mais descolado da galera. Então, a minha Legal. parte pessoal, ela era a parte de relacionamento dentro do ambiente de programação. A minha parte, eu me destacava porque era um cara que falava bobagem, ajudava todo mundo, estava sempre convidando a galera. Uma coisa que galera da informática não fazia quando eu entrei, é happy Churrasco, hour. happy hour. Elas saíam dali eu para casa jogar. E eu, não, antes nós vamos passar no bar e vamos fazer um happy hour, vai todo mundo tomar um chopp. Então, Eu acho que o as perfil, coisas. né? O perfil do pessoal é mais analítico do que comunicativo, e o Isso. professor tava no meio onde o pessoal era analítico e se destacava nesse meio, então. Exato, eu era um cara que tinha o cacuete da comunicação. Uhum. Falava bastante, contava piada, né? Aquela coisa, né? Sabia narrar O, uma o- o- história. Exato, entendeu? E aí o que que acontece? Tu começa a te destacar, o pessoal que é superior começa a ver esse cidadão, eles começam a te enxergar como uma espécie de liderança, né? E foi assim que eu Uhum. fui evoluindo dentro da área da informática, né? Por causa da comunicação, do que eu aprendi lá, dessa parte de ser um comunicólogo, que a gente chama, né? Uhum. Foi o que me levou à evolução dentro do mercado e me levou à minha profissão atual também, como professor, né? Eu sou um cara que fala bastante, eu gosto de falar, né? Eu gosto de Legal. tocar as pessoas com a minha voz. Show. Mas professor trabalhava em rádio, professor, porque a sua voz é bem agradável. Che- Eu cheguei a trabalhar Chegou? Que cheguei a massa! fazer, eu cheguei a ser cinegrafista também. Que Tá? massa! Cinegrafista.
Os meus dias de cinegrafia acabaram quando eu tive que cobrir uma batida policial. E Au. aconteceu um tiroteio. Nossa, E ao invés de eu filmar, eu me escondi atrás de uma árvore e disse: O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? o que que eu tô Eu quero ir fazendo pra aqui? casa, né? O que que eu tô fazendo aqui no meio do tiroteio, cara? E aí, nesse dia, acabaram os meus dias de cinegrafista de jornalismo, né? Inclusive, o Uhum. cara que estava comigo, que ia ser repórter, hoje ele está em São Paulo, ele trabalha com marketing. Ele também Caramba, abandonou. É, abandonou também essa parte. abandonou também. A gente acabou pegando caminhos diferentes, né? Ele foi para a área do marketing, né? Ele hoje trabalha com isso, né? Em São Paulo, né? Massa, Tá bem, eu tenho saudade, era um bom amigo, né? A gente fica distante e começa a não se ver mais, né? com certeza, Amigos, quando muda de cidade é impressionante, né? Mas com continuo certeza. falando com ele quase todas as semanas, hein? A gente Mantenha o troca figurinha. contato, troca a Mantenho figurinha. contato com o volta e meia, ele pede ajuda em algumas coisas aí de informática e eu dou umas Como é que faz luzes. pra controlar o ar-condicionado? Como é que Como é que faz pra arrumar a a minha impressora? Que a minha instalação impressora não tá imprimindo. Então tem essas é aí. bem por aí. Mas A agora galera acha falando, que a gente... brincadeira à parte, mas falando sobre também a questão de atualização, porque a gente sabe que a área de informática ela é mutável e ela tem muita, assim, você tem que estar sempre em constante aprendizado. Nesse caso, nesse ponto, como que o professor se mantém atualizado, né? Porque a gente sabe que dar aula é assim, ocupa bastante do seu dia, provavelmente. Sim. E como que você se mantém atualizado, em constante aprendizado na área? É assim, ó, é muito difícil a gente conseguir ficar 100% atualizado, tá? Para te ter noção, essa semana, um aluno me apresentou uma ferramenta que eu não conhecia, né? E uma ferramenta que ela é boa, né? Tal, porém eu não tinha conhecimento que ela existia, só para te ter noção. Só que eu tenho que trazer isso para mim, entendeu? E eu no primeiro semestre, no início do semestre, eu sempre falo, gente, eu não sou assim, ó, eu não sou um gênio, tá? Eu não tenho um HD na cabeça também, tá? Tudo que vocês souberem de novo e quiserem trazer para a aula para contribuir, o professor está aqui ó, para Vamos ajudar. conhecer, vamos aprender. Vamos conhecer e vamos de se distribuir isso aí, né? Vamos, todo mundo vai aprender isso aí, né? Só não pode Em craqueado. dois, não pode craquear. Em 2020, né? Também aconteceu a mesma coisa. Um aluno me apresentou uma ferramenta de teste de qualidade de software para trabalhar com o QI, tá? Uhum. Que chama Cypress IO, tá? Cypress. O Uhum. Cypress, né? E eu desconhecia o Cypress. E o Cypress já existia há um ano, desde 2019, né? E ele me apresentou, nós estávamos trabalhando com JUnit, né? Que é para Java, né? Tu Uhum. sabe, né? Óbvio, Sim. programava em Java, não vai saber. Tá? E a gente trabalhava ali com isso, e a minha aula era em cima, né? De trabalhar ali com JUnit, né? Trabalhar Teste com unitário Maven. e tal. Teste unitário, né? A minha parte da aula era nessa. E ele chegou e perguntou, professor, nós não vamos ver a outra parte de testes funcionais, testes de automação e tal. E eu fiquei pensando assim, não, porque eu descobri uma ferramenta, ele falou assim para mim, ah, aí vem, não, aí vem. E aí eu não sei se o senhor conhece, é o Cypress, e eu óbvio que tem que, né, ele queria mostrar, né, então eu não conheço, e inclusive, se tu quiser mostrar pra gente, né, que era época de pandemia, a aula era online, né, tu Uhum. pode abrir e colocar tua tela e nos mostrar aí. E ele trabalhava como tester, né, e Caramba. ele Então ele tinha mostrou muita na aula, bagagem. o site, já tinha uma bagagem ali, ele trabalhava há uns 2 ou 3 anos, né, já tinha uma bagagem. E aí ele mostrou pra galera ali, e eu adotei o Cypress naquele semestre. Uhum. Além das outras ferramentas que eu já usava durante a disciplina de qualidade de teste de software, né?
eu adotei o Cypress e entrou no plano de ensino, Que massa, né? professor. Então, e está até hoje no plano de ensino, né? Por quê? A gente não pode ignorar o que o aluno fala. E a gente não pode ignorar o que a gente aprende fora da sala de aula, né? Então, o que que eu faço para me manter? Eu faço muito curso, né? Eu pego muito curso online, né? Todos esses cursos possíveis, Alura, Treina Web, Udemy. Não estou fazendo propaganda aqui, tá? Mas eu O pego Alura, todo. inclusive, esse que você falou, eu gosto mais do Alura. Porque É, tem é trilhas e uma tal, eu acho ótima, muito é bom. uma ótima plataforma, né? Tem trilhas, né? Então, eu procuro Udemy me também é muito bom. informar muito nos meios de comunicações específicos da área de informática. Eu escuto muito podcast dessa área. Podcast, É, dita aí, dá umas indicações de podcast pro pessoal pô, aí. eu escuto um podcast às vezes, tá? Que é da Ai, eu esqueci o nome dela, mas é um podcast do ChatGPT. Ela é especialista em ChatGPT. Peraí que eu já pego o nome dela, é muita gente para me lembrar o nome. Tranquilo. Ah, eu Enquanto o vejo professor muita pega gente. aí, eu vou dar umas dicas pro Ó. pessoal, que Dá eu tu umas amo dicas. ouvir também. Amo ouvir enquanto o professor abre, eu vou dar umas dicas aí. A Peraí. galera, quem quer se atualizar bastante, assim, mais. Ele não é tão técnico, mas é bem legal também. É o Código Fonte TV. Esse podcast é do casal Código Fonte ali, eu não lembro exatamente o nome deles, mas Ai, eles dão. sensacional, É sensacional, sensacional, esse é bem sensacional. legal. Outro podcast Tem também canal, tem incrível. canal no YouTube também, não tem? Tem, é massa Tem demais. canal no Eles YouTube? atualizam lá. Eles atualizam, inclusive tem um post no meu Instagram sobre esses podcasts. E o Akita também. Fábio Akita, o canal do Fábio Akita é incrível. Ele passa mais coisas técnicas mesmo. Se tu quer, por exemplo, aprender a mexer em Linux, redes, até em linguagem de programação, tudo, ele ensina muita coisa nesse podcast. E além, fora de tecnologia, eu gosto bastante do Primo Rico, que é um podcast de finanças e negócios também muito bom. Cara, eu gosto de podcast de tudo quanto é coisa. Eu amo podcast. Eu escuto alguns podcasts e alguns no YouTube, né? Eu vejo muitos, deixa eu ver assim aqui, ó, o da menina, que é, pô, esses tempos aí ela falou de que, ai, cara, me fugiu o nome dela, cara. Eu acabei, Tranquilo. essa semana ainda eu vi o podcast dela, fugiu Depois, o nome, professor. é muita, Me manda, depois eu professor, posso depois botar aí na eu descrição, mando para o pessoal. Aham. eu Depois tô eu aqui mando no para o pessoal. histórico procurando, tá, então tá, depois a gente vê isso aí. Beleza. Ah, Você não... mas Pode falar. ah, Eu ia fazer a mas mesma falando pergunta. assim, além dos podcasts, né? Tem muito material aí no YouTube, né? Muito vídeo no YouTube falando sobre tecnologia de pessoas que têm contato realmente com a tecnologia, né? Tem até um Inclusive o dos meu canal, instrutores Maicon Gerard. Pode me seguir Isso aí. aí, aí, ó. Michael Gerard é um, isso aí. Vou indicar o podcast dele. Pode indicar aí, valeu. Mas tem instrutores que, aí voltando no que eu falei da Lura, que fazem alguns vídeos na internet mostrando algumas promos de graça, né? Isso é muito legal, né? Também, Com né? O certeza. pessoal que tá na área mesmo, né? Então, eu acho muito legal isso aí. São os meios que eu uso, tá? Eu uso muito a internet para me informar. Claro, o que eu acho que não é legal, assim, que não tem nada a ver com internet, aí eu já não indico, né? Eu gosto muito do rapaz do Clube do Hardware, Clube do que é Harder Show. é o Gabriel, né? Acho que é Gabriel o nome dele, se não me engano. Eu gosto muito do trabalho dele, né? Eu tenho os livros dele, né? Gabriel Torres, né? Gabriel Torres. Isso, é o Gabriel Torres. Eu gosto muito do Clube do Hardware, né? É um bom. Eu aprendo bastante, né? No Nossa, o Clube do Clube do Hardware. Eu Hardware eu gosto. usava antigamente para baixar os drivers do.
A Nossa, galera era usava direto, E eu gosto do professor Nélio Alves Nélio também. Alves. Nélio Alves, ele tem o Nélio Alves curso é um mais cara, famoso de Spring Boot que tem aí, é dele lá no, na é, Udemy. O eu pessoal gosto muito muito estuda do com Nélio ele lá. Alves. É um cara muito bom. Ele é um profissional da informática muito bom, né? Então, esse pessoal aí, toda essa galera aí que tá na internet aí e tem cursos disponíveis que eles dão, né? Essa galera aí eu acho que ajuda bastante a colocar a inovação em dia, né? Outro cara que é muito bom, que a galera fala muito, é o professor Gustavo Ganabara. Ele também tem a O Gustavo plataforma Guanabara é um Curso em Vídeo, clássico, né? clássico. Ele, É o ele tem muito clássico. vídeo. Ele é incrível, ele é incrível. Eu geralmente indico ele porque a plataforma dele é bem fácil e os cursos de graça dele são muito ricos. Então eu sempre Sim. indico ele pra galera. Tem aluno meu que só passou na minha disciplina porque fez todas as trilhas do Guanabara de graça ali, de algoritmos, e fez as trilhas ali de Java também, né? Então, Guanabara é uma fonte boa também, né? A galera procura muito ali, eles me perguntam: "Ah, mas tu fez desta forma, eu vi o Guanabara fazer diferente". Daí eu digo: "Não, tudo bem, as duas formas estão corretas, né? Com Não tem problema certeza. eu aprender lá com o Guanabara, né? Não sou ditador, né? Não vou proibir as pessoas de procurar informação. Na verdade, eu tenho que incentivar elas a. Né? O professor tem que, além dele ser professor e como profissional da informação, da tecnologia de informação, tem que incentivar as pessoas a procurar informação, Com não certeza. travar, né? Então, esse é o meu papel, né? Show Então, de bola, professor. Pra aí, gente fechar o nosso bate-papo aqui, porque a gente também já está dando o nosso tempo, mas a gente pode, lembrando que a gente pode marcar uma outra conversa para a gente continuar esse papo que está incrível. Eu gostaria de pedir, certo. fazer aquela pergunta que vale R$ 1 milhão, a pergunta de ouro. A pergunta que eu te faço, professor, para a gente fechar, seria o que que o professor diria para essas pessoas que estão começando agora na área de tecnologia, não sabem, estão aprendendo do zero e querem entrar nessa área de tecnologia, o que que o senhor diria para essas pessoas? Quais são os seus principais conselhos para elas? A primeira é o maior conselho que já pôde ter sido dado na história da academia, né? Que era eles atribuem a um dos filósofos, né? Não sei se é o Sócrates, na verdade, quem escrevia era o Platão, né? Mas conhece-te a ti mesmo, né? A primeira coisa que tu tem que conhecer é saber o que que tu é capaz de fazer e em qual área da informática tu pode atender, porque são muitas, né? E no momento que tu tá começando, eu aconselho a galera a, antes de entrar para a faculdade, tentar fazer um curso técnico. Se não conseguir fazer um curso técnico, tentar um curso online sobre coisas básicas, né? HTML, né? Como funciona a internet, como funciona um servidor, como funciona uma rede de computador. E aí, dentro dessas informações, começar a se encaixar e talvez aí entrar na faculdade e tentar se encaixar no mercado de trabalho, tá? Eu aconselho antes se informar sobre a área, procurar informação sobre a área, não só achar que vai entrar na faculdade, vai arrumar um emprego e vai ganhar um salário de 90 mil por mês, porque Hum, não é assim. Se popularizou que é definitivamente não. fácil. Ficou popular que é fácil conseguir. Não é tão fácil. É fácil para quem baixa a cabeça e estuda muito, gente, tá? É o que o meu pai sempre dizia, são horas bundas sentado na frente do computador estudando, ou na Com frente dos certeza. livros estudando. Então, eu aconselho que as pessoas que estão querendo entrar na área procurem informação sobre como funciona a área e em qual parte dela primeiro conhece-te a ti mesmo, depois conhece a área ao qual tu está interessado. Ter interesse já é um grande passo, tá? Já é 50% do caminho. Só ter interesse.
tá? Mas não basta só ser interessado. Tem que procurar muita informação. De repente, entrar primeiro num curso técnico de informática, aprender as partes mais simples, ter um conhecimento e ver se é isso mesmo. Porque uma coisa é falar sobre informática e achar que sabe alguma coisa de informática. Outra é saber mesmo, é ser um técnico muito bom e ter o lado pessoal, a gestão de pessoas bem desenvolvida, tá? Existem pessoas na área da informática que têm o lado da gestão desenvolvida e o lado técnico eles praticamente abandonam. Também é possível fazer isso, tá? Porém, o básico e o mínimo tem que saber. É importante saber a parte técnica, muito importante, tá? E ela é difícil, é um caminho difícil. É muito tempo de estudo. Eu passei por esse processo. Michael deve ter passado também, né? Com certeza, professor, com certeza. Não foi nada Tá. fácil. Que nem o professor falou, o começo, horas bunda, com certeza. Tu tem que sentar a bunda na Isso cadeira, aí. estudar. E não tem outro jeito. Você tem que sentar, estudar, entender o que você está fazendo, para você não fazer cagada. E, e não tem É outro jeito. verdade. É E aprender, fazer uma sentar, estar leitura do disposto a mercado aprender. também. Tem que fazer uma leitura do mercado também, né? Saber para onde vai, saber se tu vai conseguir encaixar as tuas competências nisso aí, né? Tem uma questão de perfil muito importante aí, tá? Para se ficar na área de informática. Eu não acreditava que precisava ter perfil, tem que ter Com perfil, certeza. certo? Certo, Essa é a minha professor. Dica de ouro, hein, professor? O dica de ouro. pessoal, Conhece-te depois a a gente ti vai. mesmo. É isso aí. Ó, o pessoal É, vai. Depois eu vou fazer um corte dessa dica aí, vou postar no Instagram pro pessoal ver. Porque é muito importante isso que o professor falou. Conhece a ti mesmo e estude. Eu acho que essas duas dicas aí, cara, quem pegar essas dicas com certeza vai ter um norte de entrar na área e se engajar mais ainda na área de tecnologia, né, isso aí. professor? Professor, É isso aí. eu gostaria de te agradecer pela sua presença aqui no podcast, pela essa conversa que foi, para mim, eu aprendi muito conversando com o professor. A galera também com certeza aprendeu, nos ouvindo e ouvindo o professor. E como que a gente te encontra lá, professor Vitor? Nas redes sociais? Podem me procurar no Instagram, no underline Vitor Leães, né? Vitor Leais, né? Esse é o meu. Eu só uso o Instagram, na verdade, tá? Facebook eu praticamente tenho ele existe só, porque eu não uso mais. Então eu só uso o Instagram, né? Que é o underline Vitor Leais, né? Escrito tudo junto, underline primeiro, né? Que é o meu primeiro nome e o meu último nome. E vocês podem me chamar no Instagram, né? Eu tenho meu LinkedIn também, né? Que é Vitor. Só procurar lá no LinkedIn, Vitor do Nascimento Leões vai aparecer. Pode me contatar lá. E vocês podem, quem quiser mandar algum e-mail, conversar comigo sobre assuntos, pode me mandar e-mail para o vitornl45@gmail.com, tá? Podem mandar e-mail para mim que eu respondo. Na medida do possível, eu vou respondendo, Perfeito, tá? professor. O pessoal já vai engajar bastante. Quem quiser pode contatar o professor Vitor. Quem quiser conversar comigo também no Instagram, @MaiconGerardi. Tem o YouTube, Maicon Gerardi também, é onde vocês estão vendo a gente, provavelmente, quem está ao vivo. E também tem o Jornada Cast no Spotify e no YouTube também. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação do professor Vitor. A gente vai ter outros podcasts também que a gente vai conversar mais. Faltou tempo aqui, né, professor? Aí, faltou tempo, né? Agenda apertada da galera, tá Perfeito, certo? professor. Muito obrigado, gratidão. Eu que E nos agradeço vemos toda no a próximo Jornada Cast. Valeu, pessoal. Um abraço, até abraço. mais. Tchau, tchau.